Meus amados, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua força? Como é que está o seu ânimo para continuarmos nessa caminhada? Eu queria fazer um breve comentário antes do vídeo anterior que nós falamos sobre a porta estreita que o Senhor me mostrou. Eu queria dizer para os irmãos que eu fiquei muito emocionado com esse vídeo. Eu mesmo fiquei emocionado com esse vídeo. Eu vi eles várias vezes e senti Deus falando comigo mesmo, não é? Me emocionei bastante com o vídeo que eu fiz. Ele me mostrou a porta estreita e o caminho apertado. Você que ainda não viu esse vídeo, veja. É maravilhoso como Deus fala conosco de forma tão forte, não é? E hoje nós vamos falar um pouco sobre um texto de Mateus. Eu não posso me estender, não gosto de me estender muito no vídeo, mas às vezes o assunto nos pega, o assunto é muito forte. Alguém até falou para mim que os vídeos que o Senhor tem nos dado a palavra são vídeos fortíssimos, não é? Mas glórias a Deus, glórias a Ele, né? Como diz o meu amigo Everton, lá de Brasília, Distrito Federal, ele sempre usa o texto de Paulo aos Romanos, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, essas coisas que o Espírito Santo me dá, é só Ele mesmo que pode dar, né? Nós não temos nada, nós não podemos nada. Mas a minha Bíblia está aberta em Mateus 16. Abra a sua Bíblia. Em Mateus 16, nós vamos ler o versículo 24, 25 e o versículo 26, ok? Vamos trabalhar um pouco a exegese bíblica nesse texto. A exegese, ela se ocupa em esmiuçar palavras, não é? Em buscar o significado, a raiz, o radical desta palavra, buscar entender minuciosamente, detalhadamente, as palavras que compõem um texto. A exegese bíblica, ela é mais estrita do que a hermenêutica. Enquanto a hermenêutica trabalha o texto no seu contexto, a exegese trabalha exatamente as palavras dentro do texto. Não é? Que coisa interessante. Bem, dando essa dica, leiamos Mateus 16, 24. Então disse-lhes Jesus aos seus discípulos: se alguém, preste atenção, quando você ler um texto, irmão, preste atenção em cada palavra, porque cada palavra é interessante. E essa palavra é de Jesus. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse texto, ele é muito falado nas igrejas, mas é pouco entendido. Apesar de ser muito falado, ele é pouco entendido. E hoje nós vamos entendê-lo. Eu tenho certeza que você irá entendê-lo. Preste atenção no que o Senhor diz. Ele diz assim: se alguém, se alguém é qualquer pessoa, não importando o título, cor, a raça, não importando a sua posição social, não importando o seu peso, sua altura, ele está dizendo, se alguém, existe aí uma condicional, se alguém ou qualquer pessoa que, por acaso,
ou aleatoriamente, ou voluntariamente, ou talvez até por uma circunstância, né, ele quiser vir após Cristo, esse vir após mim, que Cristo está dizendo, senhoras e senhores, ele está dizendo, quiser seguir a mim. Quando ele diz, quiser vir após mim, ele está dizendo, seguir a mim, servir a mim. Ele está querendo dizer, obedecer a mim. Então ele diz, se qualquer pessoa, qualquer ser humano, independente da sua posição social, independente da sua raça, independente da sua altura, peso, ele diz, se qualquer pessoa quiser, se quiser vir após mim, se quiser me servir, me seguir, se quiser me obedecer, aí ele diz assim, o que tem que ser feito? São duas coisinhas simples que tem que ser feito. Duas coisas simples. Se assim eu posso dizer. Duas coisas simples. Deixa eu ver meu tempo aqui, porque às vezes eu passo do tempo. Mas como estamos trabalhando exegese bíblica, é preciso que você tenha um pouco de paciência para entender o texto. Eu já comecei a esmiuçá-lo aqui logo na introdução. Se qualquer pessoa quiser me servir, me seguir, me obedecer, vir após mim, ele põe duas condicionais. O texto a seguir, no versículo 24, vai se dividir em algumas condicionais. Primeiro, renuncie-se a si mesmo. Depois, 2, ele diz, tome sobre si a sua cruz. Aí ele diz, então me siga. Eu vou explicar esse siga-me. Porque o siga-me só vai acontecer se acontecer primeiro os dois tópicos anteriores, que é o renunciar e o tomar sobre si a cruz. A sua cruz. Então, muito bem. Quando ele diz renunciar, o que você entende por isso? Quantas vezes você já leu esse texto? E muitas vezes você passou por esse texto e não entendeu ele na sua profundidade. E talvez você já até pregou esse texto. Ou já ouviu alguém pregar esse texto. Esse texto é conhecido, embora não tenha sofrido uma verdadeira exegese, uma verdadeira hermenêutica, para se entender de fato o que Jesus está dizendo. Então ele diz que se qualquer pessoa deseja segui-lo, servi-lo, obedecê-lo, ele diz que essas pessoas terão que fazer duas coisas. Primeiro, renunciar-se a si mesmo e depois tomar a sua cruz. E aí, então, segui-lo. Ok, mas o que é renunciar? Eu vou debulhar um pouco isso, como quem pega um milho e debulha, para você poder entender, para que você possa absorver esse texto. Então, quando ele diz aqui, eu fiz uma anotação do radical, do sentido profundo dessa palavra, do que é, de fato, a definição desta palavra. Não é? Quando ele diz, renuncie-se a si mesmo, ele está dizendo, não queira a você. Não queira a você mesmo. Recuse a si mesmo. Rejeite a si mesmo. Você quer me seguir? Então, recuse a você mesmo. Não queira a você mesmo. Rejeite a si mesmo. Desista de si próprio. Ele está dizendo, abdique de si mesmo. Isso mesmo, pastor. Ele está dizendo, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo, demita-se a si mesmo. Demita-se de si. Você está entendendo isso? Essa palavrinha renunciar, ele está dizendo tudo isso.
Quando ele diz renuncie-se a si mesmo, ele está dizendo abandone-se. Abandone-se a si mesmo. Prive-se de si mesmo. É isso que ele está dizendo para você. Ele está dizendo, largue-se de si mesmo, se largue de si. Se desprenda de si mesmo. Ele está dizendo para você deixar a si mesmo. Ele está dizendo renegue-se a si mesmo. Quando ele diz renuncie-se a si mesmo, houve um barulho ali que agora alguém soltando fogos, né? Renuncie-se a si mesmo, ele está dizendo renegue-se a si mesmo. Ele está dizendo repila-se a si mesmo, repelir a si mesmo, repudiar a si mesmo, repudie-se a si mesmo. Você está entendendo isso, essa profundidade da palavra renunciar a si mesmo? É isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo, abra mão de si próprio. Abra mão de si mesmo. Decline-se de si mesmo. Declinar é sair de cena, afastar-se, entregar-se. Decline-se de si mesmo. Quando ele diz renunciar, ele está dizendo não deseje a si mesmo. Não deseje a si mesmo. Ele está dizendo despreze-se a si mesmo. Que palavra profunda. Que palavra gigantesca. Parecia simples, não era? Mas não é. Ele está dizendo para você desprezar-se a si mesmo. Quando ele diz renuncie-se a si mesmo, ele está dizendo tudo isso que eu estou dizendo para você. Ele está dizendo desdenhe-se de si mesmo. Ai, que coisa! Olha que coisa! Ele está dizendo, por fim, ele está dizendo, morra. Morra para si mesmo. Você conseguiu entender essa palavra renunciar agora? Depois você volta a este vídeo para você recapitular cada palavra dessa que eu disse para você. Nós estamos aí com umas 20 definições para essa palavra renunciar. E é tudo isso que Jesus quis dizer quando disse renuncie-se a si mesmo. Ele está dizendo, por fim, ele está dizendo morra. Morra. Porque no versículo 25 do próprio capítulo 16, ele está dizendo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, aquele que disser, não, eu não vou renunciar a mim mesmo, eu não vou desistir de mim mesmo, eu não vou abandonar isso, eu não vou me privar de mim mesmo, eu quero viver a minha vida normal. Então ele está dizendo, você quer salvar a sua vida? Ele está dizendo, você vai perdê-la. Por quê? Perderá lá no futuro. Porque lá no futuro, no dia do juízo, você será lançado fora. Então você perderá essa vida que você tanto quis. Não, eu vou viver minha vida normal. Eu vou para os shoppings, para as praias, vou vestir o que eu quero, vou fazer o que eu quero. Eu não vou abandonar minha vida que eu tenho nessa terra. Aí ele está dizendo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aí ele diz, quem perder a sua vida, ou seja, abandonar-se a si mesmo, abdicar-se a si mesmo, demitir-se de si mesmo, abandonar a si mesmo, repelir, repudiar a si mesmo, abrir mão de si mesmo, declinar de si mesmo, não desejar a si mesmo, desprezar a si mesmo, desdenhar de si mesmo, não querer a si mesmo, recusar-se a si mesmo, rejeitar a si mesmo.
Ele diz que quem perder a sua vida, e até perdê-la mesmo por causa do Evangelho, quando eu digo fisicamente, chegar a descer à sepultura por causa desse Evangelho, ele está dizendo que quem perder a sua vida, em Mateus 16, 25, quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então você será recompensado. E olha que recompensa maravilhosa, a vida eterna. Aleluia! Então vale a pena renunciar-se a si mesmo. Ele está dizendo, essa é a condicional. Se alguém quiser, você quer? Até a câmera mexeu aqui agora. Você quer seguir a ele? Quer vir após ele? Então primeiro renuncie-se a si mesmo. Faça tudo isso que o texto está dizendo. Morra para si. Gálatas 2:20, Paulo disse, olha o que Paulo diz, Cristo, não, nessa parte aqui, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava entendendo isso aqui. Ele diz, eu não vivo mais, eu morri para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo por mim. Então Paulo está praticando esta renúncia. Morra para si mesmo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você está entendendo essa primeira parte do texto? Aí ele vem com a segunda colocação, para nós não nos estendermos muito. Aí ele diz, primeiro renuncie-se a si mesmo, ou seja, morra para si. Depois ele diz, tome sobre si a sua cruz. Muita gente não entende esse texto. Eu vou lhe explicar. Quando o Senhor diz, tome sobre si a sua cruz, nós vamos nos reportar até Deuteronômio. Vamos ver em Deuteronômio 21, 22 e 23, ele diz assim, se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado num madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Aí em Gálatas, Paulo escreve, em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Opa, então nós voltaremos aqui para Mateus 16, quando ele diz, tome sobre si a sua cruz. Pastor, o que é que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo, torne-se maldito, pegue o seu madeiro, seja crucificado, como Paulo disse, eu estou crucificado com ele. Você entendeu isso ou não? Paulo disse, eu estou crucificado com ele. Isto é o significado desse texto. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, eu morri. E vivo eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando ele diz, tome a sua cruz, tomar a cruz é tornar-se maldito. Tomar a cruz é você ser odiado por todos. O que é que Mateus diz?
e sereis odiados e perseguidos por todos. Lucas 21, 16 e 18. E vós sereis odiados por causa do meu nome. Isso é tomar a sua cruz, é tornar-se maldito, é ser odiado, é ser perseguido. Paulo escreve a sua carta a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz: e todo aquele que quiser servir a Deus piamente, ou seja, fielmente, este padecerá perseguição. Isso é tornar-se maldito. Isso é tomar essa cruz. Aí ele diz assim, em Paulo escrevendo a Filipos, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 29, ele diz: e a respeito de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então, quando Jesus diz renuncie-se a si mesmo, ele diz morra. Morra. Aí ele diz, e tome a sua cruz. Agora ele está dizendo o quê? Torne-se maldito. Torne-se maldito. Você terá o seu madeiro também. Você terá o seu madeiro como Cristo se tornou maldito indo para o madeiro. Você também terá o seu. Você também se tornará maldito, perseguido, odiado. Você não será bem-vindo. Mas quem? Aquele que renunciou a si mesmo e que se tornou maldito por amor a Cristo. Que quer perder a sua vida, que perdeu a sua vida, que não vive mais, que desistiu de si mesmo, que abdicou de si mesmo, que renunciou a si mesmo, que morreu para si mesmo. Então esse tornou-se maldito, tornou-se odiado, perseguido. Aí ele diz assim, aqui versículo 14. Então disse Jesus ao seu discípulo, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si. Aí ele diz, aí siga-me, vírgula, ele diz, tome a sua cruz, vírgula, e siga-me. Aí venha. Você só pode segui-lo se você renunciar a si mesmo, se você morrer para você mesmo. Se você tomar a sua cruz, tornar-se maldito. Então siga-o, então venha, então sirva-o, então de fato você será chamado de cristão. Cristão é aquele que de fato serve piamente a Cristo. Você entendeu o que é esse texto de Mateus 16, 14, 24 e 25? Mateus 16, 24 e 25, você entendeu? Não? Volte o vídeo e veja novamente.